Olá, estamos começando o podcast Além da Lousa. Sejam todos bem-vindos. Este é o podcast do Colégio Presbiteriano São Roque, Sistema Mackenzie de Ensino. Hoje o nosso entrevistado é o professor Duarte, ele é professor de História no Colégio Presbiteriano São Roque. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, reverendo e professor, meu grande amigo professor Marcelo. Será um prazer realizar esse bate-papo aqui, conversar sobre educação, sobre o nosso colégio que começou esse ano aqui na nossa querida cidade de São Roque e desenvolver também assuntos envolvendo a área de História. Legal. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer a você é como surgiu o seu interesse pela História e o que motivou a seguir essa carreira? Perfeito. Ali por volta de 2010, 2011, quando eu saí do ensino fundamental 1 e fui para o fundamental 2, que aí o aluno passa a ter a disciplina mesmo de História, uma professora fixa, e aqui já mando um abraço para a professora Eliette, que foi muito importante, eu fiquei 2 anos estudando com ela. Eu comecei a ter um certo interesse pelas biografias de personagens históricos. E as aulas de História me prendiam a atenção. E uma curiosidade de saber aquilo que aconteceu, né? A professora Eliette tinha uma didática maravilhosa, incrível. Todos os professores de História que passaram ao longo da minha vida, sou grato. Depois tive aula com o professor Sérgio, professor Anderson, professora Maria, o Atílio Coimbra. O Atílio, aliás, ele me ajudou muito na área de História, porque foi um professor no último ano do ensino médio. Então, na época ali de escolher o vestibular, o que prestar, o Atílio, que é o esposo da nossa querida coordenadora Isabel, Sim. né, do Fundamental 1 do nosso colégio. Então, decidi cursar História por essa curiosidade de saber como que as coisas aconteceram e o interesse pelas biografias. Eu gosto de pegar biografias de personagens e, a partir dali, desenvolver estudos e explicar os conteúdos aos alunos. E os alunos também ficam sempre fazendo perguntas sobre por que ele fez isso, por que aquele personagem tinha essa visão. Então, o estudo de biografias históricas serve para também o estudo de um contexto geral do passado, né? É interessante porque o meu testemunho, eu amo teologia, né? É a minha área, e tudo começou com os livros de história, né? Da Reforma Protestante, no meu caso, né? E para mim foi muito gratificante isso aí. Mas tem aquela parte que é a parte mais interessante, que são as nossas experiências, aquilo que marca como professor. E como professor de História, o que lhe marcou mais, assim, que... Olha, dentro desses 6 anos lecionando, eu trabalhei em várias escolas da região, Araçariguama, Alumínio, São Roque, essas 3 cidades. E trabalhei também em alguns institutos de História e Filosofia Política. Mas, com alunos do ensino médio, a minha melhor experiência, que foi uma experiência padrão, foi na abordagem dos temas de História do Brasil. Quando cheguei na faculdade, em 2017, eu detestava estudar História do Brasil. Eu queria falar de Roma Antiga, de pré-história, de Roma Antiga, de Idade Média, das revoluções ali na Idade Moderna, mas não queria estudar o Brasil. Mas, já no primeiro semestre da faculdade, eu falei, é diferente. Realmente é muito interessante estudar a história de nosso país. Esses 525 anos, né? Se a gente contar desde a chegada dos portugueses, mas também tem a pré-história brasileira, que é um estudo também dentro do colégio, né? Na disciplina de História. Então, a partir desse momento de se apaixonar pela história do Brasil, eu comecei, então, a pensar, quando eu terminar a faculdade, vou aplicar conteúdos bem trabalhados aos alunos. E tem uma metodologia que eu uso muito, que é o seminário, que hoje chamam de sala de aula invertida. Muitos professores de várias matérias utilizam os seminários, a sala de aula invertida. Então, por exemplo, lá no Moneylane, em outras escolas, eu pegava temas de história do Brasil e trabalhava o ano inteiro, um seminário por bimestre. E eu percebi a evolução dos alunos ao longo do ano, isso era muito interessante. E muitos falavam assim, professor Duarte, eu não sabia isso da história do Brasil. Nunca me falaram, não me contaram, não me apresentaram essa versão. E eles ficavam ali também apaixonados. Tem um professor que eu sigo bastante, o professor Thomas Juliano, leio os artigos dele, os livros, assisto às aulas, ele fala o seguinte, que a melhor solução aos brasileiros é apresentar mais Brasil aos brasileiros, ou seja, apresentar a história do Brasil. Legal. Quando você conversa com o americano, com o inglês, até com o argentino, já tive contato com professores argentinos e até pessoas que são de lá, elas têm uma aptidão, uma curiosidade. E o passado brasileiro ficou um pouco de lado. Então, a minha melhor experiência, tenho certeza, até o momento, no colégio, nosso colégio presbiteriano aqui em São Roque, tem acontecido isso. Os alunos têm gostado desses temas de história do Brasil. Tem os outros temas que são todos importantes,
mas a minha área de atuação é a história do Brasil, e eu sou apaixonado por estudar o nosso passado. Legal. E eu sou forasteiro, sou novo aqui em São Roque, eu estou aqui há mais ou menos 7 meses e pouco conheço aqui da história de São Roque. A única coisa que eu conheço aqui de São Roque é que é frio, que é uma delícia, porque realmente quando você vem para uma cidade assim fria, é bem turística, né? E aqui também tem o caminho ali, aquela estrada do vinho também, que é bem famosa. Fora também o Outlet, né? Que eu frequentava bastante aqui. Mas aqui em São Roque, quais são os eventos históricos mais importantes dessa cidade que você acredita que todos deveriam conhecer? Perfeito. A nossa cidade é uma cidade do interior da região metropolitana de Sorocaba, uma das cidades mais antigas do estado de São Paulo, tem quase 400 anos de existência. São Roque foi fundada ali no século XVII e tivemos vários personagens e marcos históricos. Hoje, por exemplo, eu estava lendo uma reportagem sobre o Barão de Piratininga, que já é um político, uma grande liderança da cidade de São Roque, que é nome de escola, nome de rua, de outros prédios públicos da cidade. O Barão de Piratininga foi um presidente da Câmara de São Roque, teve uma atuação política, ele era amigo pessoal do Dom Pedro II, né, do imperador do Brasil, na época do Segundo Reinado, no século XIX, e foi um homem muito importante. Mas até desde os nossos fundadores, os primeiros bandeirantes, o nosso fundador, o Vaz Guaçu, assim conhecido, ele era muito devoto do santo São Roque. Então, por isso que a nossa cidade foi batizada com esse nome. Então, o Brasil tem, desde a sua fundação, o elemento católico. Né? A Igreja Católica teve uma importância na fundação do Brasil. E São Roque está, então, nessa linha. Né? Fundado por bandeirantes católicos que desempenharam, então, o papel aqui de transformar depois a aldeia numa vila, depois numa cidade no século XIX, e temos aí a história de São Roque. E São Roque, aliás, além da sua formação indígena, depois da sua formação africana, depois da formação portuguesa, porque o nosso fundador mesmo, Vaz Guaçu, ele era filho de português, como muitos bandeirantes, certo? Também tivemos no final do século XIX uma imigração italiana gigantesca. Aqui em São Roque você tem famílias antigas, muitas com sobrenome de italianos. Uma vez eu estive ali naquele restaurante, é um posto e um restaurante, acho que é português ali, que é 51, acho que é isso o nome do restaurante. E eu conheci um suíço, ele fala assim, eu moro em São Roque. Achei bem interessante, eu não sabia que tinha também outros povos europeus aqui morando em São Roque. Sim, sim, a imigração inglesa e italiana foi forte, não só em São Roque, mas no Brasil, na passagem do século XIX ao XX. É mesmo a Brasital, né, que hoje é um centro cultural fantástico, temos uma grande biblioteca municipal, indico que eu sou são-roquense, as pessoas que moram nas cidades vizinhas ou até os alunos visitem a Brasital. Temos uma excelente biblioteca lá, um espaço extraordinário. Antes era uma fábrica fundada por um italiano, Enrico Dell'Acqua, e outros parentes e amigos. Então, São Roque, assim como o Brasil, formado por populações diferentes, civilizações diferentes, grupos diferentes. O Brasil é um país bem miscigenado e São Roque, logicamente, não podia ser diferente. Uma cidade histórica com quase 400 anos de existência. E temos muita coisa para estudar sobre São Roque. E como a cidade de São Roque preserva a sua memória histórica e de que forma, então, você como professor, né, isso pode ser explorado no ensino? Perfeito. O patrimônio histórico é sempre abordado nas aulas de história, também pelos professores de geografia ou até de literatura, mas muito mais por parte dos professores de história. E São Roque, assim como outras cidades, nós temos um grande patrimônio histórico aí preservado. A Brasital é um ótimo lugar para se desenvolver estudos. Nós temos a Capela e o Sítio Santo Antônio, tem uma grande importância para a cidade. Temos as igrejas, como a Igreja da Matriz e outras igrejas, capelas antigas, com mais de 100, 200, quase 300 anos. Temos, então, um grande patrimônio histórico preservado. E o professor de história, ele tem, por ofício, levar os alunos nesses lugares. Né? Porque nós estamos estudando o passado, muitas vezes, ali nos livros, na apostila de história, mas se você observa o seu meio físico, onde você está inserido, por exemplo, observe que cada rua tem um nome. E, normalmente, os nomes aqui da região central são nomes de figuras históricas, não só de São Roque, mas
do Brasil. Nós temos Rua Dom Pedro, temos Rua José Bonifácio, temos Marechal Deodoro, vários personagens da história do Brasil. Então, até uma dica, eu sempre falo para os alunos em sala de aula, olhem as placas, porque tem nomes sempre de personagens históricos. E São Roque tem uma possibilidade, então, de desenvolver aulas de campo. E nós vamos fazer isso lá no colégio, assim que tivermos a oportunidade, quem sabe em agosto, abordar um pouco mais a história de São Roque, porque o aniversário da cidade é 16 de agosto, está chegando, e nós podemos trazer essa temática e aproveitar o que nós temos de patrimônio histórico para dentro da escola e fazer pesquisas, trabalhos e inserir os alunos mesmo em todo esse legado são-roquense. E a população daqui tem consciência dessa riqueza histórica? Eu acredito que muitos possuem. Precisamos melhorar, né? Certamente a mídia faz um grande trabalho aqui. Nós temos veículos de imprensa centenários, como o Jornal Democrata, que tem um acervo fantástico. É bem interessante ter um jornal da cidade que tem mais de 100 anos, completou 100 anos em 2017, se não me falha a memória, e eles preservaram muitas coisas, né? Eles têm lá o arquivo deles. Então a imprensa também, os arquivos escritos, podem nos servir como fontes históricas para desenvolver os estudos de história. E é mais um exemplo que pode ser usado aí para a disciplina de história. Falando agora um pouco do estado de São Paulo, São Paulo desempenhou, sem dúvida alguma, um papel fundamental na economia e na política brasileira, né? Que momento histórico o Estado você destacaria para esses alunos, aqueles que têm o interesse em estudar a história do Estado de São Paulo, por exemplo? Olha, temos muitos temas, mas para não ficar só na época, por exemplo, do Brasil colonial, que eu já citei algumas coisas, ou do Brasil Império, eu vou pular para a República, né? E vamos falar um pouco de Era Vargas. Ali, a partir de 1930, começa o governo Getúlio Vargas, ele perde a eleição, acaba dando um golpe junto com o movimento tenentista. E o interessante, né? São Paulo foi sempre uma pedra no sapato, então, desse governo, que foi um governo autoritário que restringiu várias liberdades individuais e coletivas. E tivemos a Revolução de 32, que é muito comemorada até hoje em nosso estado, né? A revolta dos homens e mulheres do estado de São Paulo contra esse autoritarismo do governo de Getúlio Vargas. Eu acho que é uma data simbólica, um marco histórico que é estudado, né? Por exemplo, o 9º ano vai começar semana que vem, no nosso colégio, estudar Era Vargas, e nós vamos abordar a Revolução de 32. Então, dentro de todos esses 525 anos, eu fico com a Revolução de 32 como um marco muito importante de resistência e de defesa da democracia mesmo. E uma coisa interessante é que São Paulo é tipo como se fosse assim a locomotiva, né, econômica, política, mas também cultural, né, do Brasil ao longo dos séculos, né? Então ela acaba influenciando a história do Brasil. Você destacaria alguma coisa importante do estado de São Paulo assim, dentro desse contexto cultural, histórico e político? Bom, se vocês observarem, vamos voltar lá para o Brasil colônia, né? São Vicente é uma das primeiras vilas, cidades do Brasil, né? E ali em São Vicente, já no início da colonização, no século XVI, você tinha já uma espécie de eleição surgindo ali, né? Hoje São Vicente, uma cidade está um pouco abandonada, o patrimônio não é tão preservado que nem na cidade de São Roque, mas a questão da fundação de São Vicente, envolvendo com todo o processo de colonização do Brasil, do surgimento de outras vilas e cidades, eu acho que é um marco muito importante. Mas eu acho que outra temática envolvendo São Paulo, que é bem interessante de se estudar, que nós abordamos em história, falando em Brasil colônia, esse século XVI, XVII, XVIII, falando desse período colonial, quando o Brasil era uma colônia de Portugal, e os alunos gostam desse tema, que é a relação entre o português e o indígena, né? E nós tivemos vários casamentos importantes, né? Aqui tivemos o casamento em São Paulo do João Ramalho com a Índia Bartira, que marca essa aliança entre portugueses e indígenas. E por isso que o Brasil, então, como eu disse, é um país miscigenado pela fusão e junção de civilizações diferentes, né? Veja só, mundos que nunca antes tinham conversado. O mundo europeu com a sua cultura católica os povos que estavam aqui no território brasileiro. E quando nós falamos em índios no plural, porque tínhamos várias tribos diferentes. Então, mesmo antes da chegada do elemento português católico, você já tinha uma diversidade cultural dentro do Brasil, porque as tribos não eram iguais, elas eram diferentes. E quando você tem essa junção entre o português casando-se com mulheres indígenas, começa o Brasil. Por muitas vezes os ingleses nos Estados Unidos não queriam se casar com as mulheres indígenas. Talvez por isso e outras questões que os Estados Unidos não é um país tão miscigenado quanto
o Brasil dentro da sua composição. Então, eu acho que essa aliança entre portugueses e indígenas, que às vezes estavam aliados, algumas tribos faziam alianças com portugueses para se defender de outras tribos, é um marco também nesse processo da história de São Paulo, né? O casamento do João Ramalho e Inda Bartira, que vocês podem observar em vários museus, tem essa abordagem. Deixa a dica para que todos os colegas, e a escola deve visitar em breve, o Museu do Ipiranga, que fala muito sobre a fundação de São Paulo, a história de São Paulo, esse período colonial e algumas coisas também do Brasil Império. Você falou do Museu do Ipiranga, como é que ele está? Porque ele ficou um bom tempo fechado, né, para reforma. O que você tem a dizer sobre... Olha, o Museu do Ipiranga ficou fechado quase uma década, ali de 2002, 2003 até 2022. Em 2022, o Museu do Ipiranga foi reaberto, porque foi o ano do bicentenário da independência do Brasil. Então, a independência do Brasil acontece lá em 1822, não só no 7 de setembro, mas dentro de um processo histórico. E nós ficamos, então, reformando o Museu do Ipiranga. Hoje, o Museu do Ipiranga está fantástico. Desde de sua abertura em 2022, já visitei 7 vezes lá. Fui recentemente, nesse mês de maio, início de maio, visitei o Museu do Ipiranga. Tenho vontade, e certamente vamos fazer isso, de levar os alunos até lá, desenvolver um estudo, porque você pode pegar os alunos das várias salas que nós temos no nosso colégio e, por exemplo, montar um roteiro, visitar as salas lá, com todas as temáticas dentro do museu, e pedir para que eles analisem quadros, para que eles analisem esculturas, para que eles vejam documentos e façam análise, façam perguntas, e depois aquilo pode gerar uma atividade, sala de aula, um debate, uma discussão, depois com o professor vindo e explicando tudo isso. Então, aproveitem, o Museu do Ipiranga é nosso, está vivíssimo, e todas as crianças, quando visitam lá, e adolescentes, jovens ou até adultos, ficam impactados com a arquitetura do prédio, que é fantástica, e com todos os quadros que tem lá, com a história em si mesmo. É maravilhoso. É o principal museu do estado de São Paulo. Então, falando sobre isso, o que a monarquia, então, no tempo do Império, trouxe de positivo para o Brasil, né? Porque hoje a gente vê a juventude, quando a gente fala de monarquia, até torce o nariz, assim, fala, monarquia, sustentar uma família, né? Mas, assim, o que eles trouxeram de positivo para o Brasil que os jovens de hoje desconhecem? Perfeito. Dentro daquilo que eu disse, que o nosso professor Thomas sempre costuma dizer, o Thomas Juliano, e até outros historiadores importantes do Brasil, o Brasil teve grandes historiadores, nós temos que estudar o passado brasileiro, período colonial, período imperial, período republicano, para entender os dias de hoje. Nós estudamos, é a função da história, nós estudamos o passado para entender o tempo presente. Não estudamos o passado por estudar. Então, entendendo tudo aquilo que já aconteceu dentro do Brasil, você consegue entender um pouco da atualidade. E a história pode sim servir como um guia, né? Saber o que é certo, o que é errado, o que é positivo e o que é negativo. Fazer essa comparação, né? Eu costumo dizer aos alunos que o mundo não começou no dia do nascimento de cada um deles. O mundo existe muito antes. Portanto, existe um legado, uma tradição de coisas importantes que devem ser levadas até eles. E também coisas, como disse, negativas que ficam de exemplo para estudos, para que nós possamos analisar e não repetir os erros do passado. Já pensou se nós não tivéssemos acesso às cartas de alforria dos escravos, ou então não tivéssemos acesso aos documentos da imprensa no Brasil no século XIX para estudar a escravidão? Então, quando você estuda a escravidão, você entende um pouco que o Brasil, por muito tempo, quase 300 anos, teve uma economia baseada no trabalho escravo, e se você estuda o passado, você começa a entender algumas questões atuais. E o Brasil Império, eu acho que um grande legado desse período talvez seja a formação de grandes lideranças. O brasileiro, ele costuma olhar para o passado e dizer assim, nada prestou. Mas espera aí, como pode? Um país com 525 anos, será que todo mundo era ruim? Todo mundo não prestava? Pera lá, tivemos personagens importantes. E cada personagem, aliás, é um outro problema na área de história, né? Quando você aborda uma figura como Dom Pedro II, não queremos santificar, não queremos dizer que ele é 100% bom, que ele foi totalmente positivo. Ele teve seus erros também, mas também teve seus acertos, como qualquer indivíduo, como qualquer ser humano. E a monarquia nos deixou esse legado de ser um sistema de governo no Brasil que possibilitou o surgimento de grandes escritores, de grandes políticos, um legado. Foi no Brasil Império, com a monarquia depois
da independência se consolidando, que você tem realmente o Brasil como um país estável, né? E você cita lá, na independência do Brasil, você teve a Imperatriz Leopoldina, que é a esposa de Dom Pedro I, teve o José Bonifácio, depois, então, no segundo reinado, tivemos lá o Dom Pedro II, que eu citei, você teve o pessoal do movimento abolicionista. Como não estudar a biografia desses negros que contribuíram tanto para o Brasil? André Rebouças, Luiz Gama, entre outros, né? E aqui as citações poderiam então, pagar por horas. Dentro desse contexto, se pudesse escolher um personagem do Brasil Império, quem seria esse que você destacaria em sala de aula e por que assim? Eu ficaria com o Dom Pedro I. Se eu tivesse que elencar aí, eu colocaria também o Dom João VI, que é o pai do Dom Pedro I, que é o Dom João VI, com as guerras napoleônicas, Napoleão destruindo a Europa, invade Portugal, a família real, então, faz uma retirada estratégica, saindo de Portugal e vindo ao Brasil. Acho que foi nesse momento que o Brasil muda completamente, né, a sua política e cultura, porque a família vem... Os historiadores analisam que o processo de independência começa, de fato, a partir dessa chegada da família real ao Brasil. A independência do Brasil não foi somente no dia 7 de setembro. O 7 de setembro virou uma data simbólica, mas aconteceu muita coisa antes disso. E o antes disso, essa vindo da família real. Então, Dom João VI é um dos nossos fundadores, Dom Pedro I é um dos nossos fundadores, José Bonifácio, um dos nossos fundadores, assim como a Leopoldina e outros nomes. Mas eu fico com Dom Pedro I por ter sido o homem que liderou esse movimento de independência do Brasil. Ele era um homem intelectual, né? Trouxe, acho que não sei se foi ele, se foi o filho dele, que trouxe muitas tecnologias para o Brasil também, né? Sim. O Dom Pedro, até alguns historiadores brincam, né? Se você analisar a biografia do Dom Pedro I e II, eles tinham, por ser pai e filho, eles tinham características que acabavam por se somar, né? O Dom Pedro II era muito mais intelectual, um escritor, entre arranhar alguns idiomas e falar idiomas de 14 a 15. Veja só, imagine um imperador com todo esse domínio, que era característico dos monarcas e imperadores de vários países da Europa, essa formação cultural e intelectual. E o Dom Pedro I, ele não teve tanto tempo para se preparar intelectualmente, porque ele sai e chega com 9 anos aproximadamente no Rio de Janeiro, nessa chegada em 1808, da chegada da família real ao Brasil. Então, muito jovem, naquela turbulência, o pai dele, Dom João VI, tendo que organizar o Brasil, transformar o Brasil, de fato, numa nação, num país com cultura, com educação, com organização jurídica, restabelecendo a economia, mudando o perfil de colonial para uma economia mais livre mesmo, né? E aí, quando a família real chega aqui no Brasil, nós sabemos, teve a abertura dos portos, fim daquele pacto colonial. O que seria o pacto colonial? É a exclusividade de produtos, né? Como o Brasil era colônia, tudo era vendido, então, para Portugal, e o Dom João VI ele acaba com isso. Então, a abertura dos portos foi muito importante para a economia e a política brasileira. Então, eu acredito que o Dom Pedro I, ele era mais militar, vamos dizer assim, e um exemplo disso é que, no final da década de 20 do século XIX, ele sai do Brasil, ele tem que fazer que nem o pai dele, né? Voltar para Portugal, e o que ele vai fazer em Portugal? Ele trava uma guerra com o irmão dele, que tinha virado um ditador lá, o Dom Miguel. Ele vence a guerra, restabelece o poder lá em Portugal, e em Portugal chamam ele até de Dom Pedro III, né, por causa dessa atuação, e a filha dele, então, começa a governar Portugal. Então, ele tinha mais um perfil guerreiro mesmo, de militar, um homem de guerra, de ação. E eu diria que o Dom Pedro II era um homem mais das artes, das ciências, e o Dom Pedro... segundo nós sabemos, dentro de uma passagem, uma vez quando ele foi para a Europa, ele teve uma conversa no trem com Nietzsche, né? Quem é da filosofia aí sabe que foi um pensador bem conhecido e lido até hoje demais. Então, o Dom Pedro II, certamente, uma envergadura intelectual impressionante. Interessante porque, e me corrija, por favor, parece que nas Américas é o único país que teve realmente uma casa imperial, é isso mesmo, né? Sim, aliás, a colonização português e espanhol, né? Tiveram algumas semelhanças e diferenças. E olha que interessante. Quem que hoje são nossos vizinhos? Esses países latinos tal que falam espanhol. Eles foram colonizados pela Espanha, certo? Eles eram um império só, que nem o Império Português aqui no Brasil. Só que se separar,
cada um virou uma república. Fragmentou-se, né? Fragmentou-se o território. Sim. E os fundadores do Brasil, como José Bonifácio, queriam fazer a independência de uma forma, e foi o que aconteceu, de manter todo o território brasileiro unificado. Isso foi muito interessante. Essa fez a diferença. Né? E aconteceu. E, igual você citou, olha que interessante, um rei sai da metrópole, sai de Portugal e vem morar na sua colônia. E governa Portugal daqui. E governa as outras colônias, né? Agora virou aqui, então, a metrópole, literalmente, né? Virou a capital do Império. Império Ultramarino Português. Né? O Portugal era uma potência na época. Hoje, lógico, não é mais. E eu costumo dizer aos alunos, eles perguntam, mas por que Portugal era tão forte, a Espanha hoje não é mais? É natural. Você observa que desde as primeiras civilizações até passar por Grécia e Roma, há um ciclo de início e fim de impérios. Não tem como um império durar tanto tempo. Aí começam crises sociais, crises econômicas, crises culturais e acabou aquele império. Então, Portugal já foi um grande país. Hoje temos outros países, China, Rússia, Estados Unidos no cenário mundial. Né? Mas Portugal e Espanha dominaram ali por 500, quase 300, 400 anos, dominaram o cenário mundial. Uma coisa interessante que ainda tem ainda na nossa história, né? É a Casa Imperial, né? Que existe aqui no nosso país. E é interessante porque a gente ainda continua, né? Na nossa memória ainda, os nomes, né? Por exemplo, palácio onde o presidente mora hoje, né? Porque palácio, quem mora em palácio é um rei, né? E a nossa bandeira também, né? A nossa bandeira, ela mantém ainda, tirando a ordem em progresso, né? Que é um positivismo, né? Tirando isso daí, a bandeira manteve-se, né? Tirando o brasão do rei e colocando esse brasão da república, né? Sim, dentro da história nós usamos os seguintes termos, mudanças e permanências. Então, mesmo quando você tem trocas de governos, você tem trocas de sistemas de governo, você tem revoluções acontecendo dentro de um país, é natural que algumas permanências sejam visualizadas, encontradas. Então, na troca de sistema de governo, da monarquia para a república, entre o final do século XIX e início do XX, trocamos alguns símbolos nacionais que constituem, né, a nacionalidade brasileira e a nossa pátria. E a bandeira teve seu significado trocado, mas alguns elementos que tínhamos da nossa primeira bandeira feita lá na independência do Brasil foi mantida, né? Pelo menos as cores. Mudamos os símbolos ali, o significado, mas as cores pelo menos foram mantidas, né? E aí é uma situação dos homens que proclamaram a República que tinham uma visão diferente e cabe a nós analisarmos. Bom, continuando a nossa pergunta aqui para o nosso professor de História, qual o maior desafio hoje de ensinar História para os jovens atualmente? Olha, eu acho que o desafio dentro do campo da história é mostrar que o ensino de história não é decoreba de data. O ensino de história não é decorar nomes difíceis. O ensino de história é olhar o passado para entender o presente. E os alunos, muitas vezes, têm uma certa raiva de disciplina de história, porque... de filosofia também, viu? Eles aprenderam, em alguns momentos da vida escolar, um tipo de história chato mesmo. Né? Costumo dizer, a história só é chata dependendo da maneira que o professor traz a narrativa, o jeito que ele explica os conteúdos, né? O professor de história, ele tem que abordar vários temas, essa é uma dificuldade da área de história, ele tem que falar, na mesma hora que ele está falando de pré-história, está falando de história do Brasil, está falando de Revolução Francesa, está falando de Primeira Guerra Mundial, então tem que falar de vários assuntos em salas diferentes. Né? Esse é um problema, na verdade, do currículo nacional que é aplicado em história no Brasil inteiro. Você tem alguma estratégia, algum método para incentivar o aluno a querer pesquisar, ir atrás, ler? O que eu percebo, aplicar provas de história, nós temos aplicado, é um pouco difícil, eu tento fazer provas que trabalham as questões mais de domínio geral dos conteúdos. Por exemplo, estamos estudando agora a Segunda Guerra Mundial, então... No dia da prova lá teremos questões mais abertas que o aluno vai elaborar textos dissertativos tentando explicar como que a Segunda Guerra Mundial acontece, o seu desenvolvimento, o seu fim, causas, consequências, tentando citar alguns agentes históricos, personagens da Segunda Guerra Mundial, estabelecendo relação entre política e economia, né? E assim ele vai caminhando. Agora, algo que
é bem interessante de trabalhar na área de história dentro da sala de aula é, de fato, essa metodologia de trabalhar seminários. Pegar os alunos e falar assim, ó, vocês estarão em grupo, estarão trabalhando em equipe, como um time de futebol, um tem que ajudar o outro. Vocês terão uma missão em casa, porque de fato o aluno estuda em casa. Sim. Né? O professor, ele é um guia, um mestre, ele aponta, dá algumas explicações gerais, fala, vocês têm que ir por aqui, vocês devem ler esse livro, devem ler esse outro livro, devem focar nessa atividade, ó, na apostila, nessas páginas, aqui tem os conceitos mais importantes, foquem nisso. Agora, o aluno ir para a repetição, chegar em casa, solitário, sozinho ali, focar e estudar, é quando ele vai aprender. É o que muitos estudos mostram. O aluno brasileiro muitas vezes não tem o costume de revisar conteúdos em casa. Por isso que a gente precisa da parceria dos pais. E em casa o aluno tem que estudar, fazer atividade de casa, revisar conteúdo, pegar coisas extras e estudar, assistir vídeos, documentários, filmes para complementar a formação dele. Então, o desafio de ensinar a história nos dias de hoje, eu acho que é esse de mostrar ao aluno que a história pode estar distante, mas ela serve para entender o tempo presente, né? Que as coisas que estão acontecendo têm origem lá no passado, né? E como é que você faz isso para despertar essa vontade do aluno aprender mais sobre história especificamente? É uma luta diária, frequente. Sabe que em alguns momentos dentro da aula, quando você está explicando, os alunos prestam muita atenção quando você começa a contar curiosidades de personagens, né? Começa a falar de um personagem, de outro, e eles começam a prestar muita atenção. Como disse, o estudo de biografias é muito chamativo para o estudo de história. Então os alunos querem saber quem foi Napoleão, o que ele fez, como é que ele agia, como é que ele atuava. Na Segunda Guerra Mundial, lá no 9º ano, acabamos de assistir o filme do Winston Churchill, O Destino de uma Nação. Então, você vai testando técnicas, habilidades. Dentro da sala de aula, eu explico bastante, falo muito, mas sempre eu gosto de ouvir os alunos, pergunto, fulano, o que você entendeu disso? Né? Um já faz uma pergunta e assim já gera um debate. Né? Trabalhamos, às vezes, alguns debates em sala de aula também, dentro das temáticas. Então, o professor, ele nunca tem apenas uma metodologia. Ele tem vários métodos, várias técnicas que foram inventadas há muito tempo. Nós sabemos que dentro do Brasil, você teve, dentro da trajetória educacional no Brasil, períodos diversos, mas sempre você pega uma sala de aula, tem um professor, que ele tem que ter um domínio daquele conteúdo, ele vai tentar explicar, está lidando com jovens, aí tem um choque de geração, isso também é uma dificuldade. Hoje nós temos o advento da tecnologia, então... Que parece que tem horas que ajuda, mas tem horas que atrapalha. Exato. Na área de história, a tecnologia pode ajudar para fazer uma pesquisa na internet, em algum site, assistir alguns documentários no YouTube ou alguma outra plataforma. Só que não posso também abandonar o tradicional, que é pegar a apostila, ler... livro, né? Pegar um livro de literatura, ler aquele livro, a literatura pode trabalhar junto com a história. O tradicional também serve. Então, acredito que sempre o meio termo na educação é o caminho. Não podemos nem ir muito para um lado, nem para o outro. Não, vamos abolir a tecnologia totalmente. Não, dá para usar a tecnologia. Vamos ficar só no tradicional. Não, dá para também conciliar o mais tradicional com as novas tecnologias. E assim você vai caminhando, usando todas as ferramentas. Estamos lidando com crianças, com jovens, eles estão em processo de formação. Então, o professor ele vai testando. Essa habilidade aqui, essa técnica nessa sala não vai bem, mas na outra funciona. E o professor é interessante, ele tem esse time, ele vai medindo ali e ele vai percebendo a evolução dos alunos a cada bimestre. Eu acho que isso que motiva o professor. Ele sabe que o aluno dele, aos poucos, cada um na sua individualidade, vai melhorando. Então, quando você tem a oportunidade de ficar o primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre, o ano inteiro com os alunos, e chega no final do ano, você percebe, eles aprenderam algumas coisas sobre a história do Brasil, sobre a história da Europa, caminharam, desenvolveram uma certa consciência crítica em alguns assuntos, saíram com uma bagagem, um conhecimento. Legal, vamos ao próximo ano. E assim, vamos caminhando aos poucos. Legal. Caminhando já para o final, tenho mais 2 perguntas para você. A primeira pergunta é, qual é a sua visão, né, para o ensino da história nos próximos anos? Assim? Qual é a sua perspectiva em relação a isso? Olha, tem se iniciado uma discussão de mudar o currículo de história, né? Estão debatendo isso em termos de políticas públicas em Brasília, em alguns estados. Nós temos, dentro dos últimos anos, uma transformação, por exemplo, no ensino de história, que alguns sistemas de ensino, de apostilamento, usam uma história temática,
que pode ser usada. E o que seria a história temática? É pegar um tema e dentro desse tema abordar vários períodos de história. Vamos trabalhar escravidão, o termo escravidão e racismo. Aí você pega vários períodos históricos diferentes para trabalhar essa temática. O nosso material de história do Mackenzie é o que é um material mais cronológico, tradicional. Então, cada série tem seus temas gerais e dentro desses temas tem os subtemas e você vai trabalhando de forma cronológica. Então, o aluno do 7º ano vai estar começando a estudar o início de colonização do Brasil, da chegada dos portugueses ao Brasil. Os alunos já do 8º ano já estão vendo o Brasil Império. Estamos falando de independência do Brasil. Aliás, os alunos vão apresentar pelos próximos dias um ótimo seminário lá sobre a independência do Brasil e outros temas envolvendo a história do Brasil no século XIX. Então, você pode usar essas metodologias mais recentes, como a história temática, mas a história mais tradicional, cronológica, não pode ser deixada de lado. Porque se você não estabelece períodos, se você não estabelece fatos históricos importantes, não estabelece os personagens, fica meio vago, você fica meio perdido, fica difícil entender aquilo que já aconteceu. Então, essa mudança talvez que tenha acontecido não seja tão positiva. É melhor ficar com aquilo que funciona melhor, que é já mais o basicão, mais tradicional, né? Respeito a todos aqueles que gostam de usar as metodologias ativas. Não dá para usar toda hora a metodologia ativa que um pedagogo, um teórico, um intelectual lá da Europa ou normalmente dos Estados Unidos inventa e você vai aplicar aquilo ali de cima para baixo vai funcionar. Não, como eu disse, tem as individualidades. Cada escola tem um cenário, cada sala tem um cenário, cada aluno tem a sua personalidade. Então, ir com calma, né? Ir com calma. Muito bem. Nós estamos aqui com o professor Duarte. Não perguntei quantos anos você tem, Duarte. 26, farei 27 agora em agosto. Parece que você tem uns 40 anos já de experiência. Que né? é isso? Fala com muita propriedade. Obrigado. Sobre a questão, o tema, né? E, claro, se eu fosse fazer uma pergunta para você assim, sobre quem incentivou você e o que você diria também para aqueles que estão querendo ser professor de história, especificamente de história. Qual seria a sua dica, o seu conselho para esses futuros professores de história? E como é que está a faculdade de história também? Perfeito. Bom, fui muito incentivado, como eu disse, pelos meus professores, cito eles aqui de novo, Eliette, Anderson, Sérgio, Atílio, professora Maria, todos esses professores foram muito importantes e me incentivaram. Mas meus pais também que deram liberdade para escolher a área que eu queria, a área que eu gostaria de trabalhar e é onde estou atualmente. Bom, para aqueles que querem cursar História, precisamos de mais historiadores, de mais professores de História, principalmente de História do Brasil. No meu período de universidade, agora eu voltei à universidade, estou terminando 2 pós-graduações, estou montando meu projeto de pesquisa do mestrado. Provavelmente a minha prova deve ser em novembro ou dezembro, então ano que vem, se Deus quiser, pretendo estar desenvolvendo pesquisa em alguma universidade federal do Brasil, né? Vou prestar aí as provas e tem um tempo já que eu saí da graduação, saí em 2020, então eu estudei 2017, 18, 19, 2020 eu fiz a formatura, a colação, já fui para a sala de aula, aquela correria, começou a pandemia, tem quase 7 anos aí então que eu estou lecionando. E eu diria o seguinte para os jovens, venham estudar História, precisamos de mais professores. No mundo de hoje, essa correria, o excesso de tecnologia, todo mundo agitado, rede social, várias plataformas, dia a dia, o cotidiano, que a gente não consegue parar mais para conversar com um colega, conversar com o pai, com a mãe, conversar em família, que nós não conseguimos ter um diálogo. Se você começa a estudar o passado, você entende, como eu disse, que nem tudo começou ontem. As coisas demoraram para acontecer. E você começa a criar uma maturidade mesmo, intelectual, uma maturidade também coletiva. Acaba respeitando a própria história. Respeitando a própria história, incorporando o professor de história, historiador, aquele que desempenha o ofício historiador, ele leva dentro dele a questão de eu preciso investigar aquilo que aconteceu, preciso buscar a verdade, preciso mostrar que alguns assuntos talvez ainda tem coisas a serem escritas, a desenvolver. O professor de história tem um campo gigantesco para atuar, você pode ficar mais na universidade, mais na escola, pode ser um historiador mesmo, publicar obras.
Então, eu acho que para aqueles que querem de fato estudar, né, tanto a história como a área de ciências humanas, a geografia, a filosofia, a antropologia, as ciências sociais, é fantástico. Vamos entender como é que a sociedade chegou até os dias atuais. Eu acho que é isso. O jovem pode fazer isso. E eu tenho alguns alunos que já estão se formando, tenho 2 que trancaram a faculdade, estou no pé para que eles voltem a cursar. Sim. Você tinha perguntado sobre como é que andam os cursos de história. Nós temos bons cursos de história no estado de São Paulo. Eu sempre indico para os meus alunos estudarem e tentarem estudar na USP. O curso de história da USP é um curso antigo, da Unicamp também, né, de geografia também. Essas universidades são excelentes cursos. No Mackenzie também? No Mackenzie também tem um curso de história e outras áreas de humanas bem interessante. Então, a área de história, eu acho que dentro do que nós temos nos últimos anos, ainda temos bons historiadores vivos, né? Então, você tem gente da nossa área produzindo, publicando pesquisa, publicando livros, que estão lecionando em universidades e que querem formar. Tem algum alunos específico assim que seja o top, ainda vivo? Recentemente, ele faleceu tem 2, 3 anos, o professor José Murilo de Carvalho. É um de meus mestres. Ele estudou muito o Brasil republicano e a transição entre Império e República ali, século XIX e XX. Mas eu vou citar um professor que já li alguns livros dele até na época da graduação, que é o João Paulo Pimenta, professor do Departamento de História Social da USP. É um cara que certamente é um dos que mais domina história do Brasil no século XIX e XVIII, e também especialista em história da América Espanhola. Ele estudou muito e já publicou livros sobre esse processo de colonização de nossos vizinhos. E está na ativa, ele é orientador de mestrado, orientador de doutorado, e é um professor que eu admiro. Tem meu respeito, sempre está aí na mídia, né? Ele é meio, assim, meio quietão, ele não gosta de aparecer tanto, assim, em veículos grandes, ele vai em canais menores e fica mais ali na universidade, mas João Paulo Pimenta, o que você encontrar dele de livro vale a pena. Um ótimo historiador brasileiro vivo que está produzindo. Legal. Muito obrigado, você que está nos assistindo. Chegamos ao fim. Não esqueça de curtir, de se inscrever e de compartilhar este vídeo. Muito obrigado ao professor Duarte, Felipe Duarte, e até ao próximo episódio do Além da Lousa.